Você sabia que uma decisão judicial pode mudar completamente o rumo da política brasileira? Estamos falando da Operação Contragolpe, a mais nova ideia genial do ministro Alexandre de Moraes, que não só visa prender suspeitos de um plano mirabolante contra lideranças do país, mas que também levanta sérias dúvidas sobre a imparcialidade do judiciário. Fique até o final porque tenho um recado importante para vocês. Além do mais, você vai entender e se surpreender ao ver como essa turma acha que o povo não tem memória. Ô tolinhos! Espere só para ver. Acho que você vai gostar do temperinho que surgiu para mais um episódio dessa série patética, promovida pelo nosso judiciário. Além de ver o teatro da esquerda nessa história toda, a Operação Contragolpe, deflagrada pela Polícia Federal em 19 de novembro de 2024, parece um roteiro de filme. 4 militares das Forças Especiais, conhecidos como Kids Pretos, foram presos. Um deles é o general Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro. Além deles, um agente da própria Polícia Federal também foi detido. Eles foram acusados de planejarem o assassinato de figuras públicas, como o próprio ministro Alexandre de Moraes. Sim, você não ouviu errado. O ministro autorizou uma operação para investigar possíveis crimes contra ele mesmo. E o que foi descoberto? Documentos e planos detalhados de um suposto golpe de Estado, que incluíam o assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Esses planos teriam sido discutidos, segundo a PF, na casa do general Braga Neto, e até impressos dentro do Palácio do Planalto. Pelo menos agora deu uma inovada, né? Falam em arsenal militar, orçamento para execução do plano, entre outras coisas. Mas eles mesmos se contradizem ao mostrarem o quão mambembe é o plano, detalhando minuciosamente passo a passo a ser seguido. Ah, já ia me esquecendo, usam até táxi para a execução do plano. Parece que tem gente nesse bolo aí que tem um pouquinho de vergonha dessa caca toda, pois o tempo todo usa o termo supostamente isso, supostamente aquilo e por aí vai. Meu Deus do céu, como pode? A Polícia Federal, que outrora foi tão respeitada e até mesmo admirada pela população, se prestar a um papel desses. Isso tudo para tentar salvar uma narrativa que já nasceu morta, que é essa balela de golpe armado contra o Estado Democrático de Direito. Bom, pelo menos agora, tiraram as bolinhas de gude, os estilingues, as bíblias, as bandeiras, o batom e o algodão doce. Porque estava muito feio, né, galera? E sabe por que eu falo em narrativa? Porque o próprio presidente da República, em momentos de, sei lá, lucidez, vai entender. Só sei que ele mesmo revelou como se faz. Abre aspas para o presidente Lula. Não tem nenhuma chance de o Bolsonaro voltar à presidência da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. E não se assuste não, tem muito mais falas dessa criatura rodando nas redes sociais. Dá uma pesquisada aí, não vou colocar aqui para não prejudicar o meu canal. Mas e agora? Como a lei brasileira trata disso tudo? Será que estamos diante de algo que pode realmente levar a condenações? Acho que não, viu? Se bem que no Brasil é só dizer quem é a pessoa que encontra o crime. Ô tristeza, meu Deus! Dá preguiça isso, viu? Esse chove e não molha. É isso que está adoecendo a população e levando pessoas ao estado de loucura. Como o que aconteceu com o pobre coitado do tio França e posteriormente com a sua ex-esposa. Mas parece que a insensibilidade reina por aqui, né? Tem até gente que se acha muito importante chamando o coitado de bestão. Bom, melhor pular e tentar esquecer essa vergonha internacional que custou milhões do nosso dinheiro. Agora, quero dar uma breve pincelada em algumas pesquisas que fiz sobre a lei penal brasileira, pois infelizmente, aqui entra uma questão que poucos conhecem. O direito penal brasileiro não pune atos preparatórios. Sim, no Brasil, apenas o início da execução de um crime é considerado passível de punição. Confesso que nem eu mesma conhecia isso a fundo, pois quem imagina que a lei no Brasil seria tão, sei lá, vou usar o termo, desrespeitada? Acho que fica melhor, né? Então vamos deixar isso claro. Melhor desenhar para essa turma que não sabe fazer o ó com o copo, né, galera? Ato preparatório. Planejar, escrever, discutir ideias. Não há punição para isso no direito brasileiro. Início da execução.
Quando a pessoa começa a agir para concretizar o crime, aí sim o sistema penal entra em ação. Crime consumado ou tentado. Se o ato é finalizado ou interrompido no meio do caminho, pode sim ser punido. E o que isso significa? Que por mais detalhado que um plano criminoso possa ser, enquanto ele estiver no papel ou nas conversas, ele não será considerado crime pela lei brasileira. Não estou aqui dizendo se é certo ou errado, apenas que essa é a lei. Simples assim. Se alguém não concorda, quer fazer críticas, ok. Todos têm esse direito. Os parlamentares eleitos para essas mudanças nas leis escutam a população e propõem algo melhor. Depois votam, aprovam e a nova lei será sancionada. Olha como é simples. Sabem o nome disso? Democracia. Curioso, né? No caso da operação da PF, estamos lidando com documentos, cogitações e supostos planos. Mas, até onde sabemos, não houve execução. Isso coloca a investigação em um terreno delicado. Agora, vamos ser honestos, a operação também traz um forte viés político. A prisão de figuras ligadas ao governo Bolsonaro e a recuperação de dados do tenente-coronel Mauro Cid, que inclusive quando esse vídeo for ao ar, já terá sido ou ainda estará sendo ouvido no STF, pelo juiz, vítima, acusador. Esquisito isso, né? Só sei que esse balaio de gato coloca o ex-presidente ainda mais sob pressão. E sabe o que é curioso? É escancaradamente ilegal isso tudo e muito mais. Porém, o sistema nem tenta mais esconder, além de pessoas ocupantes de determinados cargos, responsáveis por dar um basta nisso tudo, simplesmente fingirem demência. Qual é a lógica para essa loucura toda? Olha, se alguém sabe, por favor me explica. Por quê? Fora a perseguição política e a gana pelo poder, eu não consigo entender o motivo. Juro a vocês, Alexandre de Moraes, que lidera boa parte dessas ações, parece determinado a avançar em tudo o que for possível para responsabilizar os envolvidos. Mas será que a lei está sendo aplicada de forma estrita ou estamos vendo interpretações que servem a interesses maiores? Essa pergunta vocês mesmos vão poder responder. Sabem por quê? E se eu te contar que o ex-presidente Bolsonaro fez uma visitinha ao túnel do tempo, você acreditaria? E olha que, para o desespero da esquerdalha, ele encontrou coisa interessante lá. Olha só que beleza. Colunista da Folha de São Paulo já propôs golpe militar para derrubar Bolsonaro em 2021. E sabe o que aconteceu com ele? Isso mesmo, nada. Sabe por quê? O nada nesse caso é o que está dentro da lei. Mas parece que só vale para um lado, né? Isso levando em consideração que seja verdade a suposta trama de golpe, o que eu particularmente não acredito. O que vemos hoje é uma espécie de repetição do caso de Mário Sérgio Conte em 2021, mas com os lados invertidos, quando em defesa de um golpe contra Bolsonaro, se expressou livremente e passou sem qualquer punição ou investigação. Essa disparidade evidencia um tratamento desigual, onde figuras de diferentes espectros políticos são tratadas de formas opostas, dependendo de quem está no poder. A sensação é de que, enquanto um lado enfrenta investigações rigorosas e punições severas, até mesmo com provas de crimes obtidas sob criatividade, o outro opera sob uma espécie de imunidade velada, perpetuando a ideia de que a aplicação da lei e da justiça no Brasil continua sendo seletiva e parcial. Agora eu te pergunto, o direito penal deve ser usado como ferramenta de punição seletiva? Ou devemos respeitar o princípio de que só se pune o que está claramente definido em lei? Estes dois casos nos deixam muitas perguntas e poucas respostas claras. O que está em jogo aqui não é apenas a legalidade dos atos, mas também a credibilidade das nossas instituições e do sistema de justiça. Mas a complexidade do caso atual vai além. Alexandre de Moraes, que autorizou a operação, citou a si mesmo 44 vezes na decisão judicial, o que trouxe um questionamento inevitável. Como um juiz pode atuar ao mesmo tempo como julgador e vítima no mesmo processo? Isso definitivamente é proibido em qualquer lugar do mundo. Desde o início, os verdadeiros juristas vêm tocando nessa tecla, apresentando as irregularidades jurídicas. Esse é um daqueles momentos em que a imparcialidade do judiciário e a separação de poderes são colocadas à prova.
Mas antes de irmos mais a fundo, vamos entender o contexto político que permeia essa história. O Partido dos Trabalhadores, PT, liderado por Gleisi Hoffmann, também entrou na cena com um pedido importante: o arquivamento da proposta de anistia para os presos dos atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo o partido, a proposta é inoportuna e prejudicial ao processo democrático. E parece até piada, mas infelizmente não é. Na cabeça distorcida de algumas pessoas, o argumento do PT foi reforçado por dois eventos recentes. Acredite se quiser. Eles conseguem fazer uma salada de brigadeiro com jiló parecer ser o prato mais consumido no dia a dia do povo brasileiro. Para eles, o atentado à bomba na Praça dos Três Poderes e a deflagração da Operação Contragolpe mostram que a segurança e a estabilidade política precisam ser priorizadas, deixando de lado propostas que poderiam agravar ainda mais as tensões no país. Ah, gente, chamar o lamentável SUI que aconteceu na semana passada de atentado à bomba ultrapassa o limite do oportunismo, viu? Acho que o que estamos vendo não passa de uma tentativa de controle da narrativa em um momento de crise política. Alexandre de Moraes, mais uma vez, está no centro das atenções. Além de sua atuação como autor e vítima no processo da Operação Contragolpe, ele enfrenta acusações internacionais por abuso de poder. Mensagens reveladas por ex-assessores indicam que Moraes pode ter agido fora do rito legal em investigações anteriores, como no caso das fake news. Isso levanta dúvidas sobre a integridade de suas decisões e a relação entre o judiciário e o executivo. E não para por aí. Recentemente, a Folha de São Paulo revelou que Moraes teria endurecido medidas contra o X, antigo Twitter, após críticas direcionadas a ele. Essas ações reacenderam o debate sobre liberdade de expressão e o direito de crítica no Brasil. Será que estamos caminhando para um judiciário mais interventor do que deveria ser? A atuação de Alexandre de Moraes coloca em evidência um ponto crucial: a necessidade de equilíbrio entre os poderes. Quando um ministro acumula tanto poder em decisões que impactam diretamente a política, é inevitável que surjam críticas, e está certo. Abre aspas para o ministro Alexandre de Moraes: quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público. Além disso, essa situação de perseguição explícita que se arrasta há alguns anos abre espaço para um debate mais amplo. O Brasil precisa de reformas no sistema judiciário? Como garantir maior transparência e responsabilidade nas decisões judiciais? Onde termina a proteção à democracia e começa o autoritarismo? Essas são perguntas que precisamos responder para fortalecer as bases da nossa verdadeira democracia. De qualquer forma, esse é um momento que exige atenção, crítica respeitosa e, acima de tudo, engajamento da sociedade. E você, o que pensa sobre isso? Acha que Alexandre de Moraes está agindo dentro dos limites da lei ou ultrapassando barreiras importantes? Deixe sua opinião nos comentários, porque é fundamental que esse debate chegue a todos os cantos do Brasil. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando análises profundas sobre o cenário político brasileiro, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, dê uma olhada nos outros conteúdos do canal. Tem muita coisa interessante para você se informar e refletir. Quero aproveitar para alertar vocês sobre as oportunidades que surgem na nossa vida. No primeiro link da descrição do vídeo, você vai encontrar um caminho que te levará ao fascinante mundo da inteligência artificial. Aprenda com quem sabe de verdade. Não perca mais tempo. As pessoas não perderão espaço de trabalho para a inteligência artificial, mas para pessoas que dominam a inteligência artificial, isso é certeza. Você não vai ficar fora dessa, né? Então, clica no primeiro link na descrição, ok? Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.